alunos do terceiro ano, como vocês estão? Espero que muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de matemática, aula número 78. Sempre com o seu material, lápis, caderno, borracha, para você fazer as anotações durante a nossa aula. Hoje, então, a nossa aula se chama A Matemática e os Animais. Mas o que os animais têm a ver com a matemática? Muita coisa, e é o que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Os objetivos, então, valorizar a matemática, identificar a importância da matemática na natureza e compreender que a matemática vai além dos números. Então, como a gente até já viu algumas aulas sobre a matemática, matemática não são apenas números, certo? Elas também são formas, muitas vezes cores, tamanhos, dimensões, estruturas. Então, a matemática ela está presente em várias coisas. Então, a matemática e os animais. Quando pensamos em matemática, logo pensamos em números. Mas ela vai muito além dos números, pois ela está na maneira como pensamos e realizamos as atividades do nosso cotidiano também. Podemos não perceber, mas os animais também utilizam a matemática para realizar algumas atividades. A matemática entre os animais é utilizada de uma maneira diferente do que nós utilizamos, mas ainda é matemática, certo? Então, eles não vão pegar o caderno, o lápis, a borracha, fazer contas e tudo mais, mas eles utilizam a matemática também. Então, nós vamos começar pelos elefantes. Os elefantes, eles sabem adicionar pequenas quantidades e diferenciar qual é a maior. Então, se eles tiverem ali duas quantidades diferentes, eles sabem, vão conseguir diferenciar qual daquelas duas quantidades é a maior. E os elefantes, eles também são conhecidos, porque eles têm uma excelente memória, Eles conseguem guardar muitas informações. Às vezes a gente, lê alguma coisa, aprende e logo esquece. Os elefantes não, eles têm uma memória muito boa e guardam as informações durante muito tempo e sempre se lembram quando precisam. O falcão ele voa muito rápido, não é? Seus olhos ficam na lateral da cabeça, então diferente da gente, que tem os dois olhos na parte da frente, a gente vê o que está na nossa frente, os olhos do falcão são mais nas laterais. Então, quando ele vê uma presa, ele voa circulando para que ele não perca ela de vista. Então, para que quando ele estiver voando, ele não perca a visibilidade daquela presa, ele voa então fazendo esse movimento de círculo para que ele sempre consiga, a presa fica ao meio, por exemplo, e ele fica então circulando a presa para que ele não perca ela de vista, ele não perca ela, por exemplo, se ela se movimentar, correr, for para outro lugar, ele consiga ali ainda assim ter a visão de onde ela está. O golfinho é capaz de somar, diminuir e multiplicar para capturar as suas presas, utilizando sinais sonoros e bolhas de ar. Assim, eles calculam a sua distância da presa. Então, essas bolhas que eles soltam, elas quando se aproximam então das presas, elas estouram e assim eles conseguem calcular quanto tempo aquela bolha demorou para chegar até a presa, se demorou muito, se demorou pouco, se eles estão longe, estão perto. E o golfinho também é um animal muito inteligente. Então, ele também utiliza algumas coisas da matemática para a caça, para a sua sobrevivência, para o seu relacionamento com os outros golfinhos também. O macaco, então, consegue ordenar números. O que é ordenar números? Colocar em ordem crescentes e reconhecer quantidades. Então, se você der para ele um grupo de uma banana, 2, 3 e assim por diante, ele consegue então colocar elas em ordem decrescente. O que é ordem? Ordem crescente, O que é ordem crescente? Ordem do menor, a menor quantidade, até chegar na maior quantidade. Eles também conseguem reconhecer essas quantidades.
O morcego consegue se orientar e encontrar no lugar onde estava, voando em uma linha reta. A matemática, ela também está presente na localização, tanto é que a gente já estudou localização em matemática, certo? Por quê? Ele consegue, então, voltar, ele encontra o lugar de onde ele estava, ele não se perde, ele consegue se localizar, se orientar no ambiente, no lugar onde ele está, consegue voltar voando em apenas uma linha reta. Então, ele já direciona para onde ele deve ir e vai em uma linha reta até o local que ele quer. O pombo-correio. Os pombos-correios têm um lugar fixo para morar. E depois de levarem mensagens, eles sempre voltam para lá. Então, assim como os morcegos, eles conseguem se localizar bem nos ambientes e saber da onde eles vieram e voltar para esse mesmo lugar. Para conseguirem se localizar, os pombos utilizam a visão, a posição do sol, o relógio interno, então para saber se é dia, se é noite, tarde, e também a sua memória. Esse relógio interno, a gente sabe quando é de manhã, como a gente se sente de manhã, como que eu me sinto próximo do almoço, por exemplo, à noite, né? O nosso corpo, ele age de maneiras diferentes. E no pombo-correio, ele também utiliza esse relógio interno, a gente às vezes também chama de relógio biológico, para identificar em que momento ele saiu de determinado lugar, como que ele estava, a posição do sol, onde o sol estava, e passou o tempo, onde o sol tem que estar, e assim por diante. Então, ele também tem uma capacidade de localização muito boa. As abelhas. As abelhas constroem favos de mel utilizando a menor quantidade de cera possível. Os prismas com 6 lados são as formas mais utilizadas pelas abelhas, porque podem armazenar uma grande quantidade de mel usando pouca cera. Então, se vocês observarem, né, tiverem oportunidade de ver um favo de mel, ele é um prisma com 6 lados. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, ele tem 6 lados. E aí eles vão juntando várias dessas formas para então eles colocarem a cera, que vai então, né, fazer o mel. Então eles conseguem fazer uma grande quantidade usando pouca cera, porque essas formas que elas utilizam permitem que caiba mais cera ali dentro do que se elas utilizassem outras formas. Por exemplo, se nós trocássemos essa forma por círculos, os círculos não se encaixam dessa forma, né? Então, sempre ficaria um lugar, né, aonde não caberia cera. Então, essa forma é bem melhor, elas conseguem, então, organizar de uma maneira que elas utilizam menos cera para poder guardar mais mel ali. E as galinhas? Será que as galinhas também conhecem a matemática? Então, as galinhas, elas são capazes de contar e de comparar quantidades. Então, podem contar e comparar para saber se todos os ovos estão no ninho. Então, elas sabem quando os ovos foram retirados, que tem uma quantidade menor, qual é a outra galinha que então tinha menos, agora tem mais. Então, elas conseguem fazer essas comparações para identificar quando estão faltando os ovos no seu ninho. As formigas. As formigas usam a matemática para se localizar quando saem em busca de comida. Então vejam que vários animais, assim como nós também, utilizam a matemática na sua localização para eles poderem voltar para o mesmo lugar de onde eles vieram. Então, quando elas saem em busca de comida e elas chegam no formigueiro, então elas conseguem calcular qual será o melhor caminho para buscar o alimento. Então, a gente às vezes vê, né, as formigas distantes do seu formigueiro, né? A gente consegue acompanhar elas sempre estão organizadas, né, uma atrás da outra. Então, isso também é uma forma de organização, uma forma de matemática, né, que elas não vão espalhadas. Elas sempre vão fileiradinhas, né, aqui na imagem, né, uma atrás da outra. Então, elas já
fazem a sua localização, já calculam, elas querem chegar em determinado ponto, por onde elas devem ir para ser mais fácil chegar naquele lugar? Em linha reta, por exemplo, tem uma poça de água, elas vão precisar desviar. Por onde que vai ser o melhor caminho? Então, isso é a localização, é o cálculo, né? Será que se eu for por lá não vai ser muito longe? Então, elas também têm essa capacidade de fazer essa localização utilizando a matemática. Os chimpanzés são capazes de somar, subtrair, dividir, combinar e realizar alguns exercícios matemáticos. Então, os chimpanzés muitas vezes são usados, né, pelos cientistas para fazer estudos, experiências, né, para testar a inteligência, a capacidade que eles têm de aprender. Então, eles vão, né, sendo treinados, vão aprendendo e eles conseguem também, além dos conhecimentos que eles já têm, aprender a realizar até exercícios matemáticos. Muito bem. A matemática, ela vai muito além dos números, como a gente já viu. Ela está presente em todos os lugares e é utilizada por vários seres vivos. Então, não somos só nós, os seres humanos, os únicos a usarem matemática. Não, vários seres vivos também utilizam. A matemática nos permite entender como vários acontecimentos e comportamentos do mundo ao nosso redor, são coisas que acontecem e como as pessoas, os animais, as plantas se comportam durante o dia ou com o passar das estações. Então, isso também é importante para a gente entender como que o mundo, né, como que o mundo ao nosso redor funciona. A nossa curiosidade é muito importante para aprendermos cada vez mais sobre a matemática e muitas outras ciências. Então, até essas informações que a gente trouxe sobre os animais são curiosidades também. A gente saber, né, como que o falcão usa matemática, como que a formiga usa matemática, o morcego, né, são curiosidades. E quando a gente é curioso, a gente aprende mais, porque a curiosidade nos leva a buscar mais informações, a pesquisar, a ler, a perguntar, e isso é muito importante, porque ajuda a gente a aprender ainda mais sobre a matemática e também sobre outras áreas da aprendizagem, outras ciências. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho como que os animais se relacionam com a matemática. Claro que existem outros animais que também utilizam a matemática. Aqui na nossa aula a gente trouxe alguns. E como a prof acabou de falar, utilize seus conhecimentos, utilize a sua curiosidade para pesquisar e sempre aprender mais, ok? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Não se esqueçam de realizar a nossa atividade no final da aula, ok? Então, até mais!